Eu nunca imaginei que uma frase tão simples pudesse mudar tudo. 7 palavras. Apenas 7 palavras saindo da boca da pessoa que eu jurei amar para sempre. 7 palavras que transformaram anos de confiança em cinzas. Se você quer fazer a diferença, inscreva-se no canal e nos diga de qual cidade está assistindo esse vídeo. Porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um alerta. É uma lição sobre valor, respeito e sobre o preço que pagamos quando ignoramos os sinais. Ela entrou na sala naquela noite de quinta-feira, com aquele olhar que eu conhecia tão bem. Ou pelo menos eu achava que conhecia. O celular dela vibrou pela terceira vez em menos de 5 minutos. Ela pegou o aparelho, olhou rapidamente e desviou os olhos. Eu fingi não perceber. Mas percebi. Claro que percebi. Mãos geladas. Respiração ligeiramente acelerada. Aquele jeito de quem está prestes a dizer algo importante, mas não sabe por onde começar. E então ela disse: sai com meu ex. 4 palavras primeiro. Diretas. Sem rodeios. Sem preparação. Como se estivesse pedindo para eu comprar leite no mercado. Eu fiquei em silêncio. Não porque eu não soubesse o que dizer, mas porque eu sabia exatamente o que aquilo significava. E você, que está assistindo agora, já passou por isso? Já sentiu aquele aperto no peito quando alguém que você ama diz algo que deveria ser impensável? Comenta sim se você já viveu algo parecido, não se nunca aconteceu com você. Porque essa história não é só minha. Pode ser a sua também. Pode ser a de alguém que você conhece. E o que aconteceu depois disso mudou tudo. Mas vamos voltar um pouco. Vamos entender como chegamos até aquele momento. Porque traição não começa com um beijo. Traição começa muito antes. Começa com pequenas mentiras, com mensagens apagadas, com desculpas que não fazem sentido, com mudanças sutis de comportamento que você tenta ignorar porque não quer acreditar. 3 meses antes daquela quinta-feira, eu comecei a notar coisas estranhas. O celular dela, que antes ficava jogado em qualquer lugar, agora estava sempre virado para baixo. As notificações, que antes ela checava na minha frente sem problema nenhum, agora eram conferidas com discrição. Ela saía mais. Sempre com desculpas válidas. Encontro com amigas. Trabalho extra. Compromissos de última hora. E eu acreditava. Porque confiança é isso, não é? Você acredita porque quer acreditar. Porque a alternativa é devastadora demais para considerar. Mas os sinais estavam lá, gritando, implorando para serem notados. E eu, como um idiota apaixonado, escolhi ignorar. Será que era só impressão? Será que eu estava vendo coisas onde não havia nada? Ou será que eu já sabia de tudo e simplesmente não queria encarar a verdade? Você já se pegou nessa situação? Fingindo que está tudo bem quando no fundo você sabe que algo está muito errado? Se esse detalhe fez sentido para você, deixa um like, porque o que vem a seguir vai te mostrar como a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Sempre. Voltando àquela quinta-feira, ela disse que queria sair com o ex. E eu, com uma calma que nem eu esperava ter, respondi apenas uma palavra. Ok. Ela piscou, confusa, surpresa. Talvez esperasse uma explosão. Talvez esperasse ciúmes. Talvez esperasse que eu implorasse para ela não ir. Mas eu não fiz nada disso. Porque naquele momento, eu já tinha tomado uma decisão. E então eu completei. Só falta devolver o relógio de 30 mil que te dei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela deu uma risada nervosa. Achou que eu estava brincando. Mas eu não estava. E ela percebeu isso quando olhou nos meus olhos. Porque aquele relógio não era apenas um presente caro. Era um símbolo. Era a prova física de tudo que construímos juntos. Era o presente que eu dei no nosso aniversário de 3 anos. Era o objeto que ela mais amava, que ela mostrava para todo mundo, que ela usava todos os dias sem falta. E agora, de repente, aquele símbolo tinha um preço. Não o preço em dinheiro, mas o preço do respeito, do compromisso, da lealdade. E se ela queria jogar tudo isso fora por uma noite com o ex, então ela não merecia carregar aquele símbolo no pulso. Você faria o mesmo? Ou você deixaria passar? Comenta aí se você teria coragem de exigir de volta o que você deu com amor. Porque o que aconteceu depois daquele momento mudou tudo. E você precisa ouvir até o final para entender o verdadeiro peso dessa história. Se essa história está te prendendo, apoia com um super thanks. Porque o próximo capítulo vai te mostrar como a confiança, quando quebrada, nunca mais volta a ser a mesma. E como uma decisão tomada em silêncio pode ser mais poderosa do que 1000 palavras gritadas. Vamos voltar ainda mais no tempo. Porque para entender como chegamos até aquele momento de quinta-feira, você precisa conhecer a história completa.
Você precisa entender como a confiança foi construída e como ela foi, aos poucos, sendo destruída. Quando conheci minha esposa, tudo parecia perfeito. Ela era exatamente o tipo de pessoa que eu sempre quis ao meu lado. Inteligente, engraçada, carismática. Aquele tipo de mulher que entra em qualquer ambiente e todos os olhares se voltam para ela. E ela escolheu ficar comigo. Isso me fazia sentir especial. Me fazia sentir sortudo. Durante os 3 primeiros anos, nossa relação foi praticamente sem defeitos. Claro que tivemos brigas. Todo casal tem. Mas nada sério. Nada que abalasse a base do que estávamos construindo juntos. Eu trabalhava duro para garantir que ela tivesse tudo o que precisava. Não porque ela exigisse, mas porque eu queria. Porque fazer ela feliz me fazia feliz também. E o relógio foi um desses gestos. Nosso aniversário de 3 anos estava chegando e eu queria fazer algo especial. Algo que mostrasse o quanto ela significava para mim. Então economizei durante meses. Trabalhei horas extras. Fiz sacrifícios. Porque aquele relógio de 30 mil reais não era apenas um presente. Era um símbolo do nosso compromisso. Era a forma física de dizer eu te amo e quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Quando entreguei a caixa para ela, os olhos dela brilharam. Ela abriu devagar, como se estivesse com medo de que fosse desaparecer. E quando viu o relógio, ela chorou. Lágrimas de felicidade. Lágrimas de gratidão. Ela me abraçou com tanta força que eu senti cada batimento do coração dela contra o meu peito. E naquele momento eu tinha certeza. Certeza absoluta de que ela era a pessoa certa. De que estávamos construindo algo verdadeiro. Algo duradouro. Mas a vida tem um jeito cruel de nos mostrar que certezas podem ser ilusões. 3 meses depois daquele aniversário perfeito, as coisas começaram a mudar. Sutilmente no início. Tão sutilmente que eu nem percebi de imediato. Ela começou a sair mais. Encontros com amigas que antes eram ocasionais se tornaram semanais. Depois quase diários. E eu não questionava. Porque confiar é isso. É dar espaço. É acreditar que a outra pessoa valoriza o que vocês têm tanto quanto você. Mas então vieram os sinais mais evidentes. O celular que antes ficava jogado no sofá agora estava sempre na bolsa. Ou no bolso. Ou virado para baixo na mesa. As notificações que antes ela checava abertamente agora eram conferidas com discrição. Ela levava o aparelho até para o banheiro. E quando eu perguntava a quem estava ligando, a resposta era sempre vaga. Trabalho. Amiga. Nada importante. Nada importante. Essas 2 palavras se tornaram a resposta padrão para tudo. E eu queria acreditar. Deus sabe o quanto eu queria acreditar que realmente não era nada importante. Mas o corpo não mente. A linguagem corporal dela mudou. Ela desviava o olhar quando mentia. Ela sorria de forma diferente. Ela ficava tensa quando eu entrava no quarto enquanto ela estava no celular. E o pior de tudo, o pior sinal de todos, ela parou de usar o relógio. Não de uma vez. Foi gradual. Primeiro ela dizia que estava machucando o pulso. Depois que não combinava com a roupa. Depois que estava com medo de perder. E então simplesmente parou de usar. Aquele relógio que significava tudo para ela, que ela usava com tanto orgulho, agora estava guardado em uma gaveta. E eu fingia não perceber. Fingia que não doía. Fingia que estava tudo bem. Porque confrontar significaria admitir o que eu já sabia no fundo. Significaria encarar uma verdade que eu não estava pronto para aceitar. Você já passou por isso? Já ignorou sinais óbvios porque enfrentar a realidade era doloroso demais? Se você está sentindo isso agora, deixe um like. Porque o que eu aprendi é que ignorar não faz o problema desaparecer. Só adia o inevitável. E aí veio aquela quinta-feira, o dia em que tudo mudou. Ela chegou em casa depois do trabalho. Parecia nervosa, agitada, como alguém que está prestes a pular de um penhasco sem saber se há água embaixo. E então ela disse: sai com meu ex direto, sem preparação, sem contexto, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E você sabe o que é mais interessante? Ela não pediu permissão. Ela não perguntou se eu me importava. Ela simplesmente declarou, como se fosse um fato consumado, como se minha opinião não importasse. E naquele momento, tudo fez sentido. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram. Os sinais que eu ignorei. As mentiras que eu fingi acreditar. O relógio guardado na gaveta. Tudo tinha um motivo. Ela estava se preparando para isso há meses. E eu, como um idiota, deixei acontecer. Mas agora não mais. Agora era hora de tomar uma decisão. E a decisão que tomei naquele momento mudou tudo. Comenta assim se você já desconfiou de algo assim na sua vida. Não se nunca passou por isso.
Porque o que acontece a seguir vai te mostrar que às vezes a resposta mais calma é a mais poderosa. Ela ficou parada por alguns segundos depois que eu disse sobre o relógio, processando, tentando entender se eu estava falando sério ou não. E então ela sorriu. Aquele sorriso nervoso de quem acha que a outra pessoa está exagerando. Você está brincando, né? Ela disse com uma risada forçada. Mas eu não respondi. Apenas continuei olhando para ela. E o sorriso dela desapareceu lentamente quando percebeu que eu não estava brincando nem um pouco. Olha, eu não entendo por que você está fazendo tempestade em copo de água. É só um encontro. Só um encontro. Como se encontrar com um ex fosse a coisa mais casual do mundo. Como se anos de relacionamento não significassem nada. Como se confiança fosse algo que você pudesse quebrar e depois colar de volta sem deixar marcas. E sabe o que mais me incomodou? Não foi nem o pedido em si. Foi a forma como ela fez parecer que eu estava sendo irracional, que eu estava sendo controlador, que eu estava exagerando. Você está com ciúmes? Ela perguntou com aquele tom de quem está tentando virar o jogo. E eu podia ter explodido naquele momento. Podia ter gritado. Podia ter jogado na cara dela todos os sinais que eu vinha ignorando há meses. Mas eu não fiz nada disso. Porque raiva não resolve nada. Gritar não traz respeito de volta. E brigar com alguém que já decidiu te desrespeitar é perda de tempo. Então eu apenas repeti. Só falta devolver o relógio. E dessa vez não foi uma pergunta. Foi uma declaração. Firme, calma, definitiva. Ela tentou argumentar. Tentou minimizar. Tentou fazer parecer que eu estava sendo ridículo por dar importância a um objeto. Mas não era sobre o objeto. Nunca foi sobre o objeto. Era sobre o que ele representava. Aquele relógio era a prova física do meu compromisso. Era o símbolo de tudo que construímos juntos. E se ela estava disposta a jogar isso fora por uma noite com o ex, então ela não merecia carregar aquele símbolo no pulso. Deixa eu te contar algo sobre sinais. Sobre como a traição nunca acontece de repente. Ela sempre deixa rastros. Sempre dá avisos. Sempre mostra sinais antes de se revelar completamente. E eu ignorei todos eles. Ignorei quando ela começou a sair mais. Ignorei quando o celular passou a ser tratado como um segredo de estado. Ignorei quando as conversas ficaram superficiais. Ignorei quando ela parou de me perguntar como foi meu dia. Ignorei quando ela parou de compartilhar os planos dela. Ignorei quando ela deixou de usar o relógio. Todos esses sinais estavam lá, gritando, implorando para serem notados. Mas eu escolhi ignorar porque enfrentar a verdade significaria admitir que a pessoa que eu amava estava me traindo. E isso dói demais para aceitar. Você já passou por isso? Já viu os sinais, mas preferiu fingir que não existiam? Se você está sentindo isso agora, comenta assim. Porque você não está sozinho. Porque milhares de pessoas passam por isso todos os dias. Porque ignorar a dor não faz ela desaparecer. Só faz ela crescer. Voltando àquela quinta-feira. Depois que repeti sobre o relógio, ela mudou completamente a postura. A tentativa de minimizar deu lugar à raiva. Você é louco. É um relógio. É só um presente. Não significa nada. E ali estava a verdade. Para ela, aquele relógio realmente não significava nada. Aquele símbolo do nosso amor, aquele gesto que me custou meses de economia e esforço, para ela era apenas um objeto bonito. Não tinha valor emocional. Não tinha peso. Não tinha importância. E se o relógio não significava nada, o que mais não significava? Nosso casamento? Nossas promessas? Nossa história juntos? Ela continuou tentando argumentar. Dizia que eu estava sendo possessivo, que estava querendo controlar a vida dela, que ela tinha direito de ter amigos. E tecnicamente ela estava certa. Todo mundo tem direito de ter amigos. Todo mundo tem direito de sair. Todo mundo tem direito de viver a própria vida. Mas quando você está em um relacionamento sério, em um casamento, existe algo chamado respeito. Existe algo chamado consideração. Existe algo chamado empatia. E sair com um ex sem nem se importar com o que o outro sente sobre isso não é exercer liberdade. É desrespeito puro. Então eu disse algo que a deixou sem resposta. Se você precisa da minha permissão para sair com seu ex, já perdeu o direito de estar comigo. E se você acha que pode sair sem se importar com o que eu sinto, então também já perdeu esse direito. Silêncio. Total. Ela abriu a boca para responder, mas nada saiu. Porque pela primeira vez ela entendeu que não era sobre controle. Era sobre respeito. E ela não estava me respeitando. Comenta aí se você faria o mesmo ou se deixaria passar. Porque o que acontece depois disso vai te mostrar que dignidade é mais importante do que qualquer relacionamento.
Depois daquelas palavras, algo mudou no ar. Ela percebeu que não era mais uma discussão que ela podia ganhar com argumentos. Não era mais sobre convencer. Era sobre consequências. E pela primeira vez em meses, ela pareceu entender a gravidade do que estava fazendo. Mas entender e se importar são coisas diferentes. Ela tentou mais uma vez. Olha, a gente pode conversar sobre isso com calma. Não precisa ser assim. Você está exagerando. E ali estava de novo. A tentativa de me fazer sentir culpado. A tentativa de virar o jogo. A tentativa de fazer parecer que eu era o problema por ter limites. Por ter dignidade. Por não aceitar ser desrespeitado na minha cara. Mas eu já tinha tomado minha decisão. E quando você toma uma decisão baseada em respeito próprio, nada que a outra pessoa diga consegue mudar isso. Então eu simplesmente peguei minha jaqueta e saí. Não bati a porta. Não gritei. Não fiz drama. Apenas saí. E sabe o que é interessante? Ela não veio atrás. Não tentou me parar. Não tentou se desculpar de verdade. Apenas ficou lá parada, processando o fato de que pela primeira vez eu tinha colocado limites claros. E ela não sabia lidar com isso. Passei a noite na casa de um amigo que já sabia de tudo. Porque enquanto eu tentava ignorar os sinais, outras pessoas ao meu redor já tinham percebido. Cara, todo mundo já sabia. Ele me disse naquela noite. Ela não estava sendo nada discreta. As pessoas viam. As pessoas comentavam. As pessoas sentiam pena de mim. E eu era o último a saber. Ou melhor, eu era o último a admitir que sabia. Porque no fundo, eu sempre soube. Só não queria aceitar. E essa é a parte mais dolorosa de tudo. Não é a traição em si. É o fato de que você se trai primeiro quando ignora os sinais. Quando finge que está tudo bem. Quando escolhe a ilusão confortável ao invés da verdade dolorosa. Você já se traiu assim? Já escolheu a mentira confortável ao invés da verdade que machuca? Se você já passou por isso, deixa um super thanks. Porque o que vem agora é a parte mais importante dessa história. A parte que mudou tudo para sempre. No dia seguinte, ela me ligou. Várias vezes. Mandou mensagens. Dizia que precisávamos conversar. Que ela tinha pensado sobre tudo. Que estava arrependida. Arrependida. Essa palavra que as pessoas usam quando são pegas. Não quando fazem. Quando são pegas. Porque se ela estivesse realmente arrependida, nunca teria feito. Nunca teria pedido para sair com o ex. Nunca teria me desrespeitado daquela forma. Mas eu atendi. Não porque queria dar mais uma chance. Mas porque eu precisava ouvir. Precisava entender se havia alguma possibilidade de salvação. Ou se era definitivamente o fim. A gente se encontrou em um café neutro. Longe de casa. Longe de memórias. Um lugar onde nenhum de nós tinha vantagem emocional. Ela estava diferente. Olheiras profundas. Maquiagem borrada. Mãos tremendo enquanto segurava a xícara de café. E pela primeira vez em meses, ela parecia genuinamente vulnerável. Eu errei. Ela começou. Eu errei muito. E eu sei que não tem desculpa. Silêncio. Eu não disse nada. Apenas esperei que ela continuasse. Eu não sei o que deu em mim. Acho que eu estava confusa. Acho que eu quis provar alguma coisa para mim mesma. Acho que eu quis sentir que ainda tinha poder sobre ele. Sobre o meu ex. E ali estava a verdade. Não era sobre amor. Não era sobre conexão. Era sobre ego. Era sobre validação. Era sobre provar para si mesma que ainda podia ter o que queria quando queria. E eu era apenas o obstáculo inconveniente no caminho. Ela continuou falando. Disse que não tinha saído com ele ainda. Que tinha apenas conversado. Que tinha pensado em sair mas não tinha feito. Como se pensar não fosse tão ruim quanto fazer. Como se a intenção não revelasse tudo. Mas eu quero consertar. Ela disse com lágrimas nos olhos. Eu quero que a gente volte a ser como era antes. E essa foi a frase que me fez perceber que ela realmente não entendia nada. Por que não dá para voltar a ser como era antes? Não depois disso. Confiança é como um copo de cristal. Você pode colar os pedaços depois que quebra, mas nunca mais vai ser o mesmo. Sempre vai ter as rachaduras. Sempre vai ter as marcas. Sempre vai ter a lembrança de que um dia foi quebrado. E eu não queria passar o resto da vida olhando para as rachaduras. Então eu disse a ela algo que vinha pensando a noite inteira. O problema não é que você quis sair com seu ex. O problema é que você achou que eu ia aceitar. O problema é que você me desrespeitou tanto que nem considerou meus sentimentos. O problema é que para você, minha dor valia menos do que sua vontade. Ela tentou interromper mas eu não deixei. Deixa eu terminar. E sabe qual é o pior de tudo?
É que eu passei meses ignorando os sinais, meses fingindo que estava tudo bem, meses traindo a mim mesmo por acreditar em você. E agora você quer que eu traia a mim mesmo de novo acreditando que vai mudar. Eu não consigo fazer isso. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, verdadeiras dessa vez, não de manipulação, mas de perda real, porque ela finalmente entendeu que tinha perdido algo que nunca mais ia ter de volta. E então ela fez a pergunta que eu sabia que viria. E o relógio? Você ainda quer que eu devolva? Eu olhei para ela. Realmente olhei. E pela primeira vez em meses, eu a vi pelo que ela realmente era. Não a pessoa idealizada que eu criei na minha cabeça. Não a mulher perfeita que eu jurei amar para sempre. Mas a pessoa real, com todas as falhas, com todas as mentiras, com todo o desrespeito. E eu disse algo que ela não esperava. Pode ficar com o relógio. Ela piscou, confusa. Como assim? Porque o relógio nunca foi sobre o objeto. Era sobre o que ele representava. E você já destruiu isso. Então agora ele é só um pedaço de metal caro no seu pulso. Nada mais. Silêncio absoluto. Ela entendeu. Finalmente entendeu que não havia volta. Que não era sobre o relógio. Que nunca foi sobre o relógio. Era sobre respeito. Sobre dignidade. Sobre valor. E ela tinha jogado tudo isso fora. Saí daquele café e nunca mais voltei. Não fisicamente, mas emocionalmente também. Porque naquele momento eu entendi algo fundamental sobre relacionamentos. Sobre amor. Sobre respeito. Quando alguém te desrespeita uma vez, eles vão desrespeitar de novo. Quando alguém te trai uma vez, eles já mostraram que são capazes de fazer isso. Quando alguém escolhe o ego próprio ao invés dos seus sentimentos, eles já revelaram suas prioridades. E você pode perdoar. Pode tentar reconstruir. Pode fingir que está tudo bem. Mas aquelas rachaduras no copo de cristal sempre vão estar lá. Sempre vão te lembrar do que aconteceu. Sempre vão te fazer questionar. E eu não queria passar o resto da vida questionando. Questionando se ela estava realmente no trabalho. Questionando se aquele encontro com amigas era real. Questionando cada mensagem, cada ligação, cada saída. Isso não é vida. Isso não é relacionamento. Isso é prisão. E eu escolhi a liberdade. Meses depois, ouvi pelos amigos que ela tentou voltar com um ex. E não deu certo. Porque pessoas que te usam para validação nunca ficam. Elas apenas passam, deixam o estrago, e seguem para a próxima vítima. E sabe o que mais ouvi? Que ela ainda usa o relógio, todos os dias. E toda vez que alguém elogia, ela conta a história. Mas uma versão diferente. Uma versão onde ela é a vítima. Onde eu fui o controlador. Onde eu não deixava ela ter amigos. Interessante como a gente reescreve a história para não ser o vilão, não é? Mas a verdade sempre fica. A verdade sempre permanece. Mesmo quando as pessoas tentam enterrar. Mesmo quando as pessoas tentam mudar a narrativa. A verdade continua ali. Firme. Imutável. E a verdade é essa. Relacionamentos se constroem na confiança. E quando a confiança quebra, não importa quantas vezes você tente colar os pedaços, ela nunca mais será a mesma. Você pode escolher ficar. Pode escolher perdoar. Pode escolher tentar de novo. E não há nada de errado com isso. Cada pessoa tem seu caminho. Cada pessoa tem suas escolhas. Mas você também pode escolher sua dignidade. Pode escolher seu respeito próprio. Pode escolher não aceitar migalhas de amor de alguém que deveria te dar o banquete completo. E eu escolhi a segunda opção. Hoje, olhando para trás, eu não me arrependo. Porque aquele momento doloroso me ensinou mais sobre mim mesmo do que anos de felicidade fingida poderiam ensinar. Me ensinou que amor não é suficiente quando não há respeito. Me ensinou que compromisso não significa nada quando não há lealdade. Me ensinou que presentes caros não compram caráter. E me ensinou que às vezes a decisão mais difícil é também a mais necessária. Então, se você está passando por algo parecido agora, se você está vendo os sinais mas preferindo ignorar, se você está sentindo aquele aperto no peito mas fingindo que está tudo bem, deixa eu te dizer uma coisa: os sinais não mentem. Seu instinto não mente. Aquele desconforto que você sente não é paranoia. É seu corpo te dizendo que algo está errado. E você tem duas opções. Pode continuar ignorando até que a verdade exploda na sua cara. Ou pode encarar agora e tomar as decisões necessárias. Não vai ser fácil. Vai doer. Vai ser uma das coisas mais difíceis que você já fez. Mas do outro lado dessa dor existe algo melhor. Existe dignidade. Existe respeito próprio. Existe a possibilidade de encontrar alguém que realmente te valorize. Alguém que não te faça questionar.
Alguém que não te faça sentir que você está pedindo demais ao exigir o básico. Porque respeito é o básico. Lealdade é o básico. Consideração é o básico. E se a pessoa que está com você não consegue te dar o básico, então ela não merece o extraordinário que você tem para oferecer. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E quando ela chega, nada permanece igual. O valor das coisas não está no preço, mas no que elas representam. E quando você perde isso, não há relógio caro que traga de volta. Não há desculpas que consertem. Não há lágrimas que apaguem. Só resta uma escolha: aceitar menos do que você merece, ou escolher sua dignidade e seguir em frente. Eu escolhi seguir em frente, e foi a melhor decisão que já tomei. E você? O que vai escolher? Se essa história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal, compartilhe com quem precisa ouvir isso e apoie com um super thanks. Porque histórias como essa precisam ser contadas, para que outras pessoas saibam que não estão sozinhas, e que sempre existe uma saída.